Oi, gente, prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu vou estar acompanhando aqui as dúvidas de vocês através do YouTube. É um prazer para mim, né? Uma honra ter sido convidada para conversar com vocês sobre um assunto que é bem importante. Mas eu queria antes me apresentar para vocês, né? Quem sou eu? Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui na sala não me conhecem e não sabem quem eu sou. Então, eu queria me apresentar. Bem, eu tenho um doutorado em aromaterapia, né? Eu sou coordenadora e professora de uma pós-graduação, eu tenho vários cursos de aromaterapia no Brasil e no exterior, e eu sou instrutora, né, de aromaterapia também, e eu tenho 2 livros escritos, né, o Técnica do Perfume Emocional, que é uma técnica que eu criei, né, é ah, um livro que é muito interessante, que eu ensino através do olfato, né, porque o nosso olfato ele é fofoqueiro, ele conta das nossas emoções, como que a gente faz, né? E tem o meu livro, o primeiro livro que muita gente conhece, né, O Poder dos Óleos Essenciais no Seu Dia a Dia, né? Hoje eu faço parte da equipe Blue Diamond da doTERRA e eu sou uma das fundadoras do Brasil, né? A doTERRA tem um clube de fundadores Brasil, com 30 pessoas, né, 30 líderes, e eu e meu marido, né, fazemos parte desse clube também, e é uma honra para a gente. Mas eu queria conversar com vocês hoje, eu acho que esse tema é um tema muito importante, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre algo, né? Por que que eu entrei para a doTERRA? Eu entrei por causa da minha família, né? Eu vou falar para vocês que de todos os títulos que eu tenho, o que eu mais gosto de ser chamada é de vovó. Né? Esse é o título que eu mais gosto. Esse aqui são os meus filhos, todos eles moram nos Estados Unidos. Inclusive, dia 8 agora, eu estou indo para os Estados Unidos, né? Dia 8 de agosto, todo ano eu vou para lá, e eu estou indo para encontrar com a minha família. E eles são o motivo, né, por eu ter começado na doTERRA. Quem não conhece a nossa história, nós começamos a doTERRA muito antes da doTERRA entrar no Brasil. E eu queria, através da minha história, conversar com vocês a respeito de cadastro, né, para que vocês pudessem entender a questão dos cadastros. Tá? Deixa eu só colocar aqui o chat para eu conseguir acompanhar o que vocês estão colocando. Tá? Então, deixa eu ver aqui, se tiver qualquer dúvida, eu consigo colocar para vocês. Então, vamos lá, gente. Como que a minha vida começou na doTERRA, né? Como tudo começou. Então, eu vou contar para vocês. Esse aqui é o primeiro curso de aromaterapia que eu participei, tá? Eu, quando conheci os óleos essenciais, né? Aqui a gente está com a Cristina Tanaka, eu acredito que ela está aqui na sala hoje. A Cris foi a primeira pessoa que nós cadastramos, né? Veio com a gente desde o início. E ela falou, né, de um curso que estava tendo de aromaterapia, porque assim, nós não conhecíamos absolutamente nada de óleo essencial, né? Eu, quando vi os óleos essenciais pela primeira vez, eu nunca tinha visto o que era aquilo, que vidrinho é esse, como é que funciona, eu não tinha ideia do que era, a realidade é essa. E nós fomos participar desse primeiro curso, né, para poder entender esse mundo da aromaterapia. E foi, assim, enriquecedor, porque no momento que eu conheci esse mundo, eu falei, peraí, né? É algo realmente que vai fazer muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas. Aí tinha um grande problema, a gente não tinha o mercado de aromaterapia, porque como eu não conhecia, muitas pessoas não conheciam. E a gente começou a criar o mercado, que é hoje, quando você fala de óleos essenciais, muitas pessoas já conhecem, já é mais tranquilo para você poder falar com as pessoas, para eles entenderem o que é aromaterapia. Mas naquele momento as pessoas falavam assim, é essência, é aquele negócio de cheirinho, é tipo aquilo que você compra assim, né, sintético e coloca. Eles não tinham ideia do que era. E a gente precisou criar um mercado. Então, nós começamos a fazer alguns cursos, né? Alguns encontros para que as pessoas conhecessem. E até então, a doTERRA não estava no Brasil. A gente não tinha doTERRA no Brasil, né? E a gente tinha que ter. A gente falava com as pessoas, trazia o kit de fora, muitas vezes levava 60, 90 dias para chegar o kit, e em dólar, né? Então, assim, era um mercado completamente novo para a gente. Então, tem uma foto aqui na minha casa, na casa da Cris, né? Uma em Curitiba, e a gente começou a rodar e a fazer. E o que acontece, né?
Quem quer faz, né, gente? Quem não quer inventa desculpa. A gente não tinha óleo, a gente não tinha nada, então a gente tinha que fazer o quê? Amostras. E essas amostras, muitas vezes, elas eram vendidas, né? A gente não tinha possibilidade de dar amostra para as pessoas, porque a gente não tinha os produtos no Brasil. E a gente começou a inventar e a criar algumas coisas para que as pessoas pudessem, porque a gente tinha um grande problema. Você despertava na pessoa o desejo dela fazer parte da Doterra, né? E ela queria os óleos, ela queria comprar tudo, só que a gente não tinha para vender, né? Porque não tinha, não existia a Doterra no Brasil naquele momento. E a gente estava começando a criar o mercado. Tá? Então, isso foi o nosso início na empresa. Né? Então, esse foi o que a gente começou a fazer. Aí veio, né, a primeira convenção em 2017, foi a primeira vez que eu fui visitar a Doterra nos Estados Unidos e a primeira vez que eu conheci o meu patrocinador, o Matt Hall, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que, assim, fez muito pelo Brasil. Tudo que nós temos hoje aqui, o Matt teve um papel fundamental, porque ele mandava os produtos para o Brasil, ele mandava os kits para cá, que a gente não tinha como buscar, como trazer dos Estados Unidos, e ele é que tinha esse trabalho. Então, essa foi a primeira convenção, e aqui do lado, né, era o grupo do Brasil, com vários americanos ali juntos, né, com a gente, foi quando a gente começou a Doterra, a primeira convenção, e assim, pouquíssimos brasileiros, a gente não tinha quase ninguém, porque a empresa ainda não estava no Brasil, foi quando a gente começou esse negócio, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, né? O progresso, ele requer desapego. Aí, o que quer dizer isso? Vou contar a minha história para vocês. Eu, quando conheci o MET, quando conheci a Doterra, eu já conhecia o sistema de trabalho, eu já sabia como funcionava. E eu tive que me desapegar daquilo que eu conhecia de mercado para que eu pudesse conhecer um novo mercado que era a Doterra, porque eu não conhecia a Doterra, eu não sabia como fazer. E foi muito difícil para a gente no início algumas vezes, porque o Matt ele tem idade para ser meu filho, né? E eu tinha conhecimento muito mais do que ele. E eu tinha que entender naquele momento que ele sabia mais do que eu, de Doterra, apesar de eu ter muito mais vivência, não só de vida, como também da questão do sistema de trabalho. Naquele momento, precisava de ter o desapego. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o que eu percebo na realidade é que muitas pessoas elas não conseguem, às vezes, fazer um fechamento por causa dos apegos que ela tem. Então, algumas pessoas elas não entendem que a Doterra é uma empresa diferente. Tem algumas pessoas que têm vergonha porque elas acham que a pessoa do outro lado vai julgar porque você está fazendo multinível, eu não gosto desse sistema de trabalho. E assim, a cabeça da pessoa começa a dar um nó em relação a isso. Gente, Doterra não tem nada a ver. Doterra é uma empresa única e a gente precisa entender isso. Outras vezes as pessoas acham, mas eu vou falar para fulano, mas eu não sei se ele vai ter dinheiro, como é que vai ser, como é que ele vai comprar. E a gente começa a fazer julgamentos baseados naquilo que a gente acredita. Então, hoje, quando eu olho para trás e eu penso o seguinte, né, o que fez eu ganhar, ter o que eu tive com a Doterra, o que fez o crescimento, a nossa equipe é uma equipe incrível, né? Eu sou muito grata por todas as pessoas que fazem parte da equipe, todos os líderes que nós temos na nossa equipe. É assim, eu brinco, né? É assim, mas é uma brincadeira séria, tá? São os melhores. Mas eles são ótimos, eu amo de paixão todos eles, estou muito feliz com o crescimento deles. O que fez com que tudo isso acontecesse? Porque eu tive a coragem de desapegar. Então, eu queria que você ponderasse algumas coisas hoje comigo, né? O que está te fazendo com que você não consiga fazer o fechamento? A gente vai conversar sobre isso. E eu queria que você pensasse no que você precisa desapegar. Qual é o desapego que você tem que ter para que você possa conseguir? Se eu viesse com a bagagem que eu vim, achando que eu sabia mais do que o Matt, que eu tinha mais conhecimento do que ele, e que eu sabia como fazer do terra, eu não teria chegado onde eu cheguei. E é incrível que muitas vezes eu consigo ver alguns líderes, né, algumas pessoas que têm um potencial absurdo de crescer nesse negócio. E por que elas não crescem? Porque elas não sabem desapegar. Elas acreditam que o que ela sabe é mais importante, ou aquilo que ela está agarrada impede que ela
dê o próximo passo, né? Que ela cresça nesse negócio. Então, eu vou falar para vocês, se tem um segredo nesse negócio, para mim, foi o desapego. E outra coisa que é muito interessante, né? No desapego, você tem que pensar o seguinte: a doTERRA tem uma escada, né? Que é as crenças. Gente, tudo está baseado na sua crença. Então, quando a gente vê essa escada aqui, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é balela, né? Isso não existe. Gente, é real, é real. Veja qual o nível que você quer chegar e você precisa trabalhar essa crença, porque ela que vai fazer a diferença na sua vida. Vamos lá. Vamos pensar no como, né? A primeira crença que eu acho que você tem que ter, né, já que vocês estão no Clube Silver, vocês querem chegar Premier e Silver, eu acho que a maioria das pessoas estão como Premier, e qual é o que você precisa ter para chegar a Premier, né? Primeira coisa, você tem que ter a crença na empresa e na oportunidade. E você, com integridade, apresentar a mensagem e aumentar a confiança para cadastrar. Então, o cadastramento, ele requer confiança. Você tem que confiar. E quantas vezes eu vejo as pessoas apresentando e nem elas acreditam no que elas estão falando. Ou elas acham que a pessoa do outro lado não tem capacidade para fazer esse negócio. Ela acha que a pessoa não tem dinheiro, ou ela é muito rica, ou ela tem muita tarefa, né? Ela é muito atarefada, ela é muito isso, ela é muito aquilo, e a pessoa começa a decidir pela outra e ela não tem a coragem de passar a mensagem porque ela não tem confiança naquilo que ela faz, tá? E outra crença que você tem que ter para chegar no Silvio é acreditar em você. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive nesse tempo de doTERRA foi trabalhar as crenças, porque a crença é que vai fazer a diferença. Então, gente, tudo começa aqui. Ó. Eu tenho trabalhado muito na aromaterapia, né? E eu estudo muito a respeito das emoções. Eu acho que tudo começa pelas emoções. Tanto as coisas físicas, passa pelas emoções, como também o sucesso, né? Você destravar algumas coisas na sua vida, tudo vai passar pela emoção que você faz. E uma delas é você acreditar em você. E nós, muitas vezes, não acreditamos em nós mesmos. Ou então a gente tem aquela falsa modéstia, né? Uma pessoa chega para você, nossa, mas você está tão linda, e a gente fala assim, imagina, são seus olhos. Nós temos essa coisa, né, de não aceitar que a outra pessoa nos elogie, a gente começa a se depreciar. Isso é uma falta de crença na gente mesmo. Então, nós somos pessoas especiais. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que aprender. Não que a gente vá ser metido, que você vá se achar que você é melhor, mas a gente saber receber o que as pessoas têm de bom para a gente, né? Então, passa um pouco por isso. Então, ó, essas são as duas crenças que vocês precisam trabalhar para vocês chegarem, tá, no Premier e no Silver. Agora, tem um detalhe, né? O que eu percebo muitas vezes que dificulta as pessoas de crescerem é porque elas precisam de validação. E todos nós, na realidade, precisamos de validação. É muito interessante porque a pessoa está explicando assim, gente, você não precisa ser aromaterapeuta nem doutor em óleos essenciais como eu sou para que você possa desenvolver doTERRA. Não há necessidade disso, tá? Você pode. Eu que adoro estudar, né? Eu sempre achei que estudo não ocupa espaço. E eu gosto muito de aromaterapia e é uma coisa que eu busquei. Então, eu gosto de estudar, mas isso não é necessário. E é muito interessante porque as pessoas, hoje a internet, ela tem uma coisa que é muito positiva, porque tudo que você quiser encontrar na sua vida, você encontra na internet, né? Você consegue alguém que te explique como fazer, mas também a internet tem um monte de gente que não sabe do que está falando e fala um monte de besteira. E é muito comum a pessoa começa, né, a pensar nos óleos essenciais, ou começa a pensar na doTERRA, e uma pessoa fala algo com ele, aí ele trava, porque ele fala, nossa, mas como é que é isso, né? Então ele não tem confiança, ou na empresa, ou nele mesmo, ou nos produtos. E a pessoa começa Isso dificulta muito o cadastramento, quando você começa, porque você não tem a confiança necessária que você precisa ter. Então, é muito interessante, porque
eu tenho muitos alunos, né, de aromaterapia, e normalmente quando eles me mandam uma mensagem, eles perguntam assim, nossa, mas isso assim, assim, o que que eu uso para isso? Normalmente eu devolvo a pergunta, eu falo, tá, mas o que você faria? Aí a pessoa faria isso, isso e isso. Está totalmente correto. Mas o que que a pessoa precisa na realidade? Ela precisa de validação, porque ela não acredita nela mesma. Então, eu acho que um belo exercício que vocês podem fazer é o que que você precisa de validação? Você precisa de validação de que a doTERRA é um ótimo negócio, é um negócio que está crescendo e que várias pessoas estão conseguindo chegar, né? E consegue ter o resultado, e que o que você está falando para outra pessoa é algo de bom para a vida dela, não só na saúde física, mas na saúde emocional e também na saúde financeira. Então, o que que impede a gente às vezes, né? O que que eu preciso validar em mim mesma? Gente, todo mundo precisa, vocês precisam entender em que ponto vocês estão e o que vocês precisam de validação. E conversar com o teu líder, com o teu upline, né? Ou com o teu diamante acima, o teu blue diamond, não sei, né? Conversar sobre o que você precisa, qual é a crença que você precisa ter, para que você consiga entender que você sim sabe. Eu vejo pessoas que às vezes estudam muito, mas nunca coloca em prática, ela tem medo de falar, ela tem medo de passar a mensagem para outra pessoa. Então, ó, é validação, a gente precisa de validação. E todos nós precisamos de segurança. E eu tenho observado, eu tenho feito muitos cursos introdutórios, né? E é interessante, eu tenho cadastrado bastante, né? Tem uns 3 meses que eu decidi, eu falei, não, eu preciso mudar algumas coisas, e eu comecei a trabalhar cadastramento, eu tenho cadastrado bem. E o que que eu tenho percebido nas pessoas, quando elas fazem, quando eu falo do preço do kit, que eu vou conversando com elas, né, a respeito do que fazer. É engraçado que as pessoas falam assim, nossa, eu preciso de tudo isso, né? Mas eu não sei como usar. E ela acha que ela vai comprar os óleos essenciais e vai ser igual quando ela compra numa loja e que ela não tem ninguém para ensinar e ela não vai dar conta. Assim, eu não vou dar conta de usar 12 óleos, né? Porque a gente tem que ser especialista em quê? Em 12 óleos, os óleos do kit, você precisa saber. Os óleos do kit é como se fosse um alicerce de uma casa. Ele é o alicerce da nossa saúde. Todo mundo deveria usar aqueles 12 óleos. E eu falo isso para as pessoas e elas saem conscientes de que elas precisam dos óleos, mas elas têm medo. Aí, a hora que eu falo para elas que eu vou pegar na mão dela e vou acompanhar e vou ensinar ela como fazer, o medo passa. Será que às vezes você não está passando essa confiança para a pessoa, tanto para o cadastramento para o negócio, quanto para o cliente preferencial? Porque o que que as pessoas querem? Elas precisam de validação e precisam de segurança. Então, você tem que passar para ela a segurança de que você vai acompanhar o passo a passo com ela, tanto no uso dos óleos, quanto no negócio, se for o caso, né? Porque muitas pessoas vêm para ser cliente preferencial e está tudo bem, não tem problema nenhum. E mais tarde elas decidem se tornarem consultores, está tudo certo. Agora, ela precisa ter confiança de que você vai estar acompanhando, porque muitas vezes também a pessoa não entende que para ela ser consultor, ela não vai ser vendedor porta a porta. Às vezes ela acha que ela vai ter que sair batendo porta a porta e que vai ser uma pessoa extremamente chata com as outras, ficar de chatice com as pessoas. E não é nada disso o nosso trabalho, mas para isso ela precisa entender de que é um processo e que você vai estar com ela. Então, você tem que transmitir segurança. E ela tem que perceber que ela não está sozinha no processo, que você está junto com ela e que você vai poder acompanhar. Então, isso é muito importante na hora de você fazer o cadastramento, tá? E a pergunta que as pessoas mais sofrem, né, quando a pessoa fala assim, ah, mas é muito caro. Gente, vamos abrir um parêntese aqui. Óleo essencial é a coisa mais barata que eu conheço, de verdade, de verdade. E eu falo isso nas minhas apresentações e desde o início eu já vou mostrando para as pessoas que é barato. Porque o que que acontece? Você tem um único produto que ele vai servir para você cozinhar com ele, vai servir para várias questões físicas, várias questões emocionais, e você vai ter, inclusive para tratar do teu pet, se você precisar, para limpar a tua casa, um único produto. Como que isso é caro? Como isso é caro?
E eu vejo algumas vezes as pessoas, né, os próprios consultores, falando assim, não, é porque as pessoas acham caro, mas não é caro. O cliente nem falou ainda, né? O convidado nem perguntou o preço, ele nem sabe o preço, e você já coloca na cabeça dele que é caro, porque você tem medo que ele faça essa pergunta, e o que você faz? Você antecipa. Aí você antecipa pelo medo. Aí você começa, aí a pessoa fala assim, nossa, mas se ela falou que é caro, esse troço deve ser caro mesmo, né? Se as pessoas acham isso caro, gente, não é caro. Não é mesmo. A hora que você entender isso na sua cabeça, você destrava isso para a pessoa. Mas vamos lá, vamos supor que a pessoa fale para você que ele é caro, né? Aí você pode perguntar para ela, mas por que você achou caro? O que você está procurando? É preço ou qualidade? A pessoa tem que entender. Por exemplo, você não pode comprar um chocolate de suíço de altíssima qualidade e comparar ele com chocolate hidrogenado. Coisas completamente diferentes. O que você está buscando? Você quer preço ou você quer qualidade? Né? Você não acha que os benefícios valem a pena? Por isso é que é importante você, quando vai fazer, principalmente a apresentação 1 a 1, você conhecer um pouquinho das pessoas, para você entender. Assim, você não acha que aquela dor que você sente desde muito tempo não é pior do que você usar um produto que vai resolver o teu problema? Você não acha, né, que a tua ansiedade, alguma coisa... Gente, você tem que entender que o nosso produto ele vai no X da questão. Ele não vai simplesmente mascarar uma coisa que a pessoa tem, mas ele vai, de verdade, resolver um problema que ela tem, porque ele vai trabalhar o quê? O equilíbrio do nosso corpo. Né? Então, a pessoa tem que entender isso. Caro, com o que você está comparando? Você sabe o que eu acho caro? Comprar uma bolsa Louis Vuitton. Eu acho caro. Porque normalmente quem compra uma bolsa dessa e que não tem dinheiro, porque às vezes as pessoas compram alguma coisa que elas não têm dinheiro e parcelam um monte de vezes, é para mostrar para as pessoas que normalmente ela nem gosta. Quando você tem condição de comprar, gente, beleza. Mas quantas pessoas vocês conhecem que compram artigos de luxo extremamente caros e que compra lá parcelada, perder de vista, só para poder se mostrar e dizer que tem algo? Isso é caro. Caro para mim é você gastar no final de semana um absurdo com festa, com bebida alcoólica, com um monte de coisa que não vai fazer bem para a tua saúde. Isso para mim é caro. O que é caro para a pessoa? A pessoa tem que entender a diferença disso. Agora, normalmente a pessoa fala isso quando você demonstra que isso é caro. Nas palestras que eu faço, gente, as pessoas elas têm até vergonha de dizer que é caro, porque eu já vou falando o tempo todo que é barato e vou mostrando para elas a quantidade de coisa que o óleo essencial faz, que a pessoa fica sem graça de dizer que é caro. Ela pode não comprar por não ter condição naquele momento, mas ela fica ponderando quando é que ela vai comprar. Quantas pessoas vocês conhecem que não fica sem telefone celular? E que mal saiu um iPhone qualquer, ele já quer trocar, mesmo sem ter condições. Então, não é o preço. Não é preço. Pode ter certeza disso. Normalmente, quando a pessoa pega pelo preço, é porque ela não viu o benefício, ela não entendeu o que aquele produto pode fazer de bem para ela. Então, o que você precisa trabalhar? Os benefícios do produto. Isso é que vai fazer a diferença para a pessoa naquele momento, tá? Vamos lá. Aqui tem algumas ideias, a gente teve um treinamento com o William, né, o William Lembe, aqui no Rio de Janeiro, eu peguei algumas ideias dele, gente, que eu achei o máximo. Então, ele colocou aqui, ó, por exemplo, vamos supor, Maria, me permita te fazer uma pergunta importante. Como você define se um produto é caro ou barato? Qual é a definição para você? Então, com essa pergunta aqui, gente, o que você vai entender? Você vai entender o critério de decisão da pessoa. Quantas pessoas que gastam uma fortuna de dinheiro em coisas que para você não tem nada a ver? Porque é o que ela acha, você tem que direcionar a pessoa para o que ela quer. E vamos falar a verdade, a gente está abrindo, né? De qualquer maneira, a gente está abrindo um novo mercado. Muita gente ainda nunca usou os óleos essenciais, e elas não sabem, e depois se apaixonam perdidamente por eles. Mas ela precisa entender que na hora que ela comprar um óleo essencial, o teu trabalho não é vender um kit para ela.
Eu sempre deixo isso muito claro, isso é uma outra coisa que você tem que deixar claro para a pessoa. Olha só, o meu trabalho não é vender um kit de óleo essencial para você. O meu trabalho começa a partir do momento que você adquire, porque eu vou orientar você quanto ao uso certo. Eu vou te fazer com que você tenha o benefício do produto, porque eu vou direcionar você para que você consiga atingir esse objetivo da maneira certa. Então, onde que você compra um produto que você tem um acompanhamento desse? Gente, a nossa hora é cara. Fala a verdade, né? O seu tempo não volta nunca mais. E quanto que a gente dedica para o novo cliente? Quanto que você já dedicou para as pessoas que você cadastra? Elas valorizam isso? Elas sabem da sua dedicação, daquilo que você tem que fazer? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente não sabe se valorizar. Então eu deixo muito claro isso para as pessoas. Meu trabalho não é de vender kit. Isso para mim não é trabalho. Trabalho para mim é orientar você. E isso faz parte do meu trabalho. Para você ter o meu contato, eu entrar em contato comigo, eu te explicando, eu te orientando para que você consiga aprender como usar os produtos da maneira correta, ou como desenvolver o negócio. Porque às vezes as pessoas se cadastram como consultores e elas acham que você depende dela. Não, gente. Você tem um conhecimento, você já está na doTERRA, você está ensinando para ela qual profissão que você conhece que uma pessoa ensina para outra da maneira que nós ensinamos. A gente não fica guardando nada. A gente ensina tudo aquilo que a gente faz. Onde que você vai conseguir isso? E isso é uma coisa extremamente poderosa, se a gente souber como falar. Então, a gente precisa entender e direcionar as pessoas para o tempo certo, tá? Outra coisa que o William colocou que eu achei muito interessante, ó, vamos lá, Maria, eu te entendo, posso te lembrar algo? Preço e valor são coisas diferentes. Preço é o que você paga e o valor é que você leva. Considerando isso, me diga, o que esses produtos teriam que ter valor para que o preço se tornasse relevante para você? O que o produto teria que fazer para que você tivesse, o preço não fosse problema para você? Então, você vai entender o que a pessoa valoriza naquele momento. E sempre lembrando que ela não está levando um vidro de óleo, ela está levando você, a tua consultoria, porque nós somos consultores. Consultor faz o quê? Consultoria. Você está fazendo uma consultoria para ela. Em quantas vezes você comprou algo numa loja que você teve consultoria e que a pessoa te orientou? Nem quando você compra telefone celular. Caríssimo, muitas vezes. A loja não está nem aí, você que não aprenda para ver o que você vai fazer. Eles não vão te orientar. Quantas vezes você compra algo caro e a pessoa não te orienta? E nós vamos orientar você, eu vou orientar você para que você tenha o resultado com esse produto. Isso é muito forte, porque normalmente as pessoas não têm isso, tá? E perguntas de fechamento, né? São perguntas que você tem que fazer ao longo da apresentação. O grande problema, gente, das pessoas, às vezes, na questão do fechamento é o seguinte: as pessoas começam a fazer fechamento no final. Elas não entendem que o fechamento é feito durante a apresentação. Por exemplo, eu tenho algumas frases que eu sempre falo, que as pessoas sempre, assim, já é padrão. Difusor é vida. Eu nunca apresento os óleos essenciais sem falar do difusor. Difusor, para mim, é importantíssimo. Ele é mais importante, muitas vezes, que o telefone celular. O difusor, ele é um terapeuta que você tem lá na tua casa, que você compra ele uma vez, ou você ganha quando você compra um kit, né? Ele vende para você no kit de 200 pontos, de graça, ou de 400, você não paga por ele. E o que acontece? Ele é um terapeuta que você tem na tua casa. Se você precisa se animar, você vai colocar um óleo que anime. Se você precisa fazer com que as pessoas se acalmem, você vai colocar um óleo que acalme. E o mais legal, óleo essencial não tem crença, óleo essencial é ciência. Então, se você tem uma pessoa na tua casa que é difícil, que não aceita, que não acredita, sem problema nenhum, o difusor faz o trabalho dele. Deixa no ambiente onde você está, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Então, o que você está fazendo? Você está falando com a pessoa da importância do difusor e a pessoa fala assim, nossa, eu preciso ter um negócio desse na minha casa. Gente, eu tenho um em cada cômodo da minha casa. De verdade, né? Eu tenho vários, inclusive esse aqui, ó, que é maravilhoso, que eu sempre levo também, né? Que é aquele difusor pequenininho que tem lá nos Estados Unidos, de bolinha. Tem o meu difusor que está aqui, ó.
já está aqui funcionando a todo vapor, e eu sempre falo para as pessoas, eu trabalho com o difusor do meu lado. Então, ele fez com que o meu relacionamento com meu marido melhorasse muito, já era um relacionamento bom, mas tudo na vida pode melhorar. Então, hoje, eu me considero uma pessoa melhor pelo uso dos óleos essenciais, eles me ajudaram a lidar com muitas situações, porque o difusor, ele trabalha para você, e de graça. Então, você tem um difusor, é como se você tivesse um terapeuta trabalhando para você 24 horas por dia. Então, como eu vou ficar sem esse aparelho? Quando chega no final da apresentação, a pessoa ela quer o difusor, porque ela sabe que ela precisa dele. Porque quem não tem uma pessoa difícil de lidar na família? Quem não tem uma pessoa que você sabe que com os óleos essenciais você vai poder ajudá-las? Então, é muito importante você já ir falando essas coisas para você destravar a mente da pessoa. Então, aqui, ó, algumas sugestões que eu peguei do William que eu achei muito legal, né? Então, quando você começa a fazer, por exemplo, a classe, né? Então, aqui você vai perguntar para a pessoa qual é a importância da saúde e bem-estar para você? Quão importante é a sua saúde e bem-estar? Porque a gente só dá valor, às vezes, àquilo que a gente perde. Quando você perde a saúde, é que você dá valor. Gente, enquanto você está respirando, está tudo bem, está tudo tranquilo, você nem lembra que você respira. Agora, tem algum problema respiratório para você ver? Você desespera, porque você sente falta. Então, tudo aquilo que você perde te faz muita falta. E, às vezes, a gente faz mais para não perder do que para ganhar. Quando você fala em ganhar saúde, às vezes as pessoas não estão preocupadas, porque elas acham que elas são saudáveis. Mas e quando perde? Então, como que saúde e bem-estar é importante para você? Você adiaria uma viagem ou a reforma da sua casa para priorizar a sua saúde e bem-estar, a saúde e bem-estar da sua família? Como é que é? Você vai fazer uma viagem ou vai fazer uma reforma, mas e a saúde da tua família? Como é que fica? Porque uma coisa as pessoas não param para pensar. Você pode comprar uma casa nova, você pode comprar um carro novo, mas esse corpo aqui, ó, ele é único, ele te acompanha do teu nascimento até a tua morte, e você precisa dele. Por que que a gente dá mais valor à casa, umas vezes de uma reforma, e a gente não cuida da gente? As mulheres têm muito disso, né? De cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar dela mesma. Por que não a gente cuidar da gente? Porque quando você está bem, todo mundo está bem ao redor. Tudo bem que você quer cuidar da tua família, você quer falar para cuidar de todo mundo em primeiro lugar, mas e se você ficar doente, quem cuida de você? E quem cuida da tua família? Então, esse corpo é único. São coisas simples que às vezes as pessoas não se tocam, né? Elas não entendem a importância disso. Então, é legal você dar uns toques para que a pessoa possa perceber. Então, você já começa aqui. Aqui, ó, nessa parte aqui, você fala qual é a diferença para você saber que está cuidando do bem-estar da sua família com produtos 100% naturais. Quantas coisas nós temos no nosso dia a dia, gente, que estão contaminadas? Quantos venenos a gente põe no nosso corpo no dia a dia? O estresse é extremamente maléfico para a nossa saúde. Quantas coisas acontecem se você tem um produto que é 100% natural? Qual é a diferença de você cuidar de uma pessoa para você cuidar 100% natural? E você, outra coisa, quantas coisas você usa no teu dia a dia que tem efeito colateral extremamente maléficos? E os óleos essenciais não têm. Qual é a importância para você de cuidar da tua família? 100% natural e sem efeitos colaterais. Então, você já vai direcionando a pessoa, né? Aí você vai dizer da eficácia dos óleos, né? Como que os óleos essenciais têm feito a diferença, a questão do CPTG e perguntar, percebe? Porque todo mundo está falando da doTERRA e todo mundo está vindo para a doTERRA, porque hoje é fácil você falar isso, porque as pessoas já conhecem a doTERRA. Né? Muitas pessoas elas buscam os óleos essenciais porque elas estão ouvindo falar. Elas nunca usaram, mas elas estão ouvindo. Por que você acha que a doTERRA está assim? Por que as pessoas estão vindo? Justamente porque nós oferecemos algo extremamente poderoso para as pessoas. E a pureza da doTERRA. Né? A segurança que você tem de usar um produto que realmente é puro, né? 100% natural. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Nós somos a resposta da oração de alguém. Nesse exato momento, gente, tem uma pessoa orando por dor física, dor emocional e dor financeira. Muitas vezes a gente não percebe que nós somos a resposta para essas pessoas.
E nós prejudicamos essas pessoas a partir do momento que nós prejulgamos elas. Ou porque acha que não tem dinheiro, ou porque acha que tem muito dinheiro, ou porque acha que tem tempo, ou porque acha que não tem tempo, ou a gente fica com pena de achar que está fazendo mal na vida dessa pessoa. Então, o fechamento, eu acho que antes de fazer qualquer tipo de pergunta, é muito para você entender se você tem a noção sincera de que você faz a diferença na vida de uma pessoa. Será que a gente para pensar nisso? Ou a gente fica o tempo todo achando assim, ai, essa pessoa não vai conseguir comprar porque ela vai achar caro. Ai, coitadinha, passa por tanta dificuldade, né? Eu vou vender esse kit para ela, eu não sei se ela vai usar. Será que a gente não faz isso muitas vezes? E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente tira a oportunidade dessa pessoa de transformar a vida dela. E não só a vida, a saúde física, a saúde emocional, gente, a emoção faz toda a diferença na nossa vida e também a nossa saúde financeira, que você pode ajudar essa pessoa a transformar a vida dela. Às vezes, a pessoa tem dinheiro já, ela não precisa, mas será que ela tem tempo? Será que ela tem qualidade de vida? Será que você não está privando essa pessoa de ter mais contato com a família dela? Quantas vezes as pessoas saem de casa muito cedo, volta muito tarde, mal vê os filhos e vai trabalhando a vida, muitas vezes em algo que não gosta muito, mas pela questão financeira, e você tem uma oportunidade para a pessoa, mas sabe o que acontece? Nós julgamos essa pessoa antes. Então, a gente vai falar com ela sem muita crença de que a gente vai acontecer. E, gente, ó, eu tenho estudado muito sobre isso. Ó. Tudo que a gente foca, expande. Tudo que a gente foca expande. Se eu vou para um lugar achando que eu não vou conseguir, eu inconscientemente acabo trabalhando para que eu não consiga. Então, a gente precisa ter confiança de que o que nós estamos fazendo está respondendo à oração daquela pessoa. E que nós, sim, vamos ajudá-la. Vai ser simples para ela? Às vezes não, às vezes ela vai ter que fazer um sacrifício para ela poder adquirir o kit, mas foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Eu, quando comecei a Doterra, eu estava extremamente endividada, né? Passando por um período extremamente difícil na minha vida, mas se eu não tivesse focado no que eu poderia conseguir, eu teria, até hoje, passado pelas dificuldades que eu estava passando. Então, o que fez com que eu mudasse? Primeiro, né, eu tive que me desapegar das coisas que eu acreditava, desapegar da minha situação financeira que não era fácil naquele momento. Fazer uma pessoa comprar um kit, eu não tinha nem dinheiro para comprar, eu tive que fazer um sacrifício para comprar o meu. E fazer uma pessoa comprar, muitas vezes parecia que você estava fazendo algo maléfico para ela. Não, gente, você está realmente ajudando essa pessoa, está salvando a vida dela. Você está respondendo à oração dela. Agora, imagina se fosse tudo muito fácil. Ah, falei aqui, a pessoa comprou o kit, ela já começou a usar, falou para 10 pessoas, 10 entraram e ela conseguiu ganhar dinheiro. Não é assim que acontece na vida. Às vezes, a gente passa por dificuldades até para a gente valorizar aquilo que a gente está fazendo. Então, tempos difíceis criam homens fortes. Então, a pessoa, naquele momento, ela vai olhar para trás e vai ver que foi a bênção na vida dela. Eu sou muito grata ao Matt pelo que ele fez, porque ele nunca me olhou achando que eu não teria capacidade. E eu entendi que ele esperava muito de mim, que eu realmente tinha condições. Mas quantas vezes eu fui falar com a pessoa que eu mal tinha o dinheiro da passagem de ônibus para voltar. Se a pessoa não comprasse ali, um dinheiro que ia fazer falta para mim depois. Mas eu ia com confiança e acreditando que aquilo ia acontecer. E olha que o kit às vezes levava até 90 dias para chegar. Eu não tinha kit na mão para entregar. Vendia alguma coisa que vinha dos Estados Unidos que nem sabia quando chegaria. Mas a gente ia com confiança. Então, o que falta muitas vezes é essa confiança, é a gente entender que nós somos a resposta e que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Quantas pessoas vocês conhecem que estão orando por um marketing multinível na sua vida? Nenhuma. Né? Essa é uma frase do Matt, inclusive. Nenhuma pessoa. Às vezes, a gente faz a abordagem errada. Você quer trazer a pessoa para o negócio? Perfeito, você vai apresentar um negócio para ela. Você vai falar do negócio do Terra, da possibilidade. Mas quantas vezes você entra pelo produto e o produto vai abrir as portas para você?
Você tem que entender e explicar para a pessoa que, através do produto, ela vai conseguir atingir o financeiro, que é aquilo que ela está precisando naquele momento, mas que ela precisa se cuidar emocionalmente e principalmente fisicamente, gente. E o que acontece? Eu nunca vi, nunca, de verdade, nenhum consultor que não use os óleos essenciais ter resultado nesse negócio. Esse negócio não é um negócio de venda de kit, esse negócio é um negócio de transformação de vidas. Então, para pensar naquelas pessoas que tem na tua equipe que não têm resultado. Eles usam os produtos? Eles usam. Porque, de coração, tem algumas pessoas que conversam com a gente que você fala assim, cara, não é possível, essa pessoa não usa óleo essencial. Porque o óleo essencial, ele ajuda a transformar você. Ele ajuda a melhorar você. Você começa a buscar outras coisas e você começa a melhorar como pessoa. Será que eu estou usando óleo? Certo? Será que eu estou fazendo? Ou eu estou querendo ser um vendedor de kit e não estou realmente transformando a minha vida para poder transformar a vida de pessoas? Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Aí a pessoa não tem resultado. Sabe por que não tem resultado? Porque você deixa transparecer para outra pessoa. Tudo isso parte disso, gente, da transparência. Você tem que ser produto do produto. Se eu não uso óleo essencial, automaticamente, aquele dia, né, não fica legal para mim. Então, qual é uma dica para você usar os óleos essenciais? Eles estarem nos ambientes que você frequenta. Não adianta você comprar uma caixa de óleo essencial, a pessoa compra o kit, a caixinha é linda, e guarda numa gaveta, num lugar, não vai usar nunca, nunca. Então, você tem que ter os óleos essenciais nos lugares que estão mais fáceis para que você possa utilizar. Então, a grande pergunta é, você tem usado os óleos? Você tem de verdade experimentado? Você tem tentado melhorar você? Porque, às vezes, a gente fala para as pessoas que ela vai ter algum sucesso, mas a gente não transmite isso. Porque o que a pessoa está buscando, eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque eu não uso óleo. Então, como é que eu vou vender algo que eu não acredito? Vou transmitir para a pessoa algo que é positivo para ela se eu mesma não consigo usar, porque eu não acredito. Eu fico de miserê, né? Aquela coisa de usar pouquinho, não deixo, eu não levo comigo, a pessoa não experimenta, eu fico com dó de deixar a pessoa experimentar. Gente, o óleo é que faz o trabalho, ele é a causa principal do nosso trabalho aqui. Não é o multinível. Gente, eu amo marketing multinível, tá? Não pensa vocês que eu estou falando mal do multinível, não, porque o multinível, para mim, é uma das coisas mais interessantes que tem nessa terra, porque ele transforma uma pessoa que não precisa ter educação, né, formal, não precisa ter idade XYZ, não tem problema de raça, não tem problema de dinheiro e consegue transformar a vida dela. Então, eu sou apaixonada por esse sistema, apaixonada, porque ele me transformou. Quando eu conheci o multinível, eu era uma dona de casa que não trabalhava há muito tempo, que no mercado eu não teria nenhum tipo de apoio para começar a trabalhar, e ele transformou a minha vida, me transformou numa empresária. Então, eu hoje consigo conversar com qualquer pessoa de igual para igual, e tudo eu aprendi nesse sistema. Então, é um sistema para mim que não existe, mas ninguém está orando numa casa pedindo marketing multinível. As pessoas estão buscando saúde financeira, saúde física, saúde emocional. Agora, eu não posso transformar a vida da pessoa se eu não consigo entender que eu tenho que melhorar como pessoa. E eu não estou dizendo para vocês de dinheiro não, tá? Porque quando eu comecei na doTERRA, eu estava extremamente falida, gente. Mas assim, eu e meu marido falimos 2 vezes na nossa vida, mas a gente faliu assim, com gosto. A gente é competente em falir. Mas vocês precisam de ver como que foi. Foi terrível, né? Eu devia 18 meses de condomínio do prédio que eu moro, quando eu comecei. Eu estava extremamente quebrada, mas nem por isso eu ia conversar com as pessoas e deixava transparecer a minha situação. Então, eu, de verdade,
acreditei no que ele poderia fazer, a Doterra podia fazer na minha vida, e contava as histórias dos Estados Unidos, porque no Brasil, na época, não tinha ninguém que tinha ganhado dinheiro, não tinha ninguém que usava o produto. Então, a gente não tinha história nem de produto e nem de negócio para contar, mas a gente tinha outras histórias para contar. Se a tua história ainda não é a história que você gostaria de contar, conta a história de alguém. Vai lá na revista de liderança, tem vários lá, vai no YouTube, né? O meu YouTube tem várias histórias de líderes lá na nossa equipe, e você vai conversando com as pessoas, gente, conta a história de alguém, que com certeza você vai conectar, porque o que conecta o nosso negócio são histórias. Então, conte histórias para as pessoas, porque isso vai fazer com que as pessoas se destravem e que elas consigam entender a beleza do que é fazer do Terra, tá? Então, eu queria muito agradecer vocês, agradecer a Doterra, né, por esse convite, por estar aqui com vocês hoje. Né? É um prazer para mim falar de Doterra, falar de algo que eu vivo, né? Eu vivo Doterra no meu dia a dia e tem feito uma diferença enorme na minha vida, na vida da minha família. A Doterra foi assim uma transformação para mim. E eu sou muito grata, né, por estar vivendo esse momento com vocês. Então, eu queria muito agradecer a vocês o convite, né, por estar aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta, se eu consigo responder alguma pergunta. O pessoal aí do Terra me diz, por favor, se vocês costumam, eu não sei se vocês costumam ou não responder as perguntas, né? Olá, olá, boa noite, Marisete. Eu acho bacana deixar o seu arroba aqui, bem interessante, né, que você já colocou na sua apresentação. Posso pedir para as pessoas adicionar lá, você e qualquer dúvida te acionar por lá, bater o Pode ser, papo? pode ser. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, né? Já entra lá, gente. Tem o meu Instagram aí, vocês podem entrar e entrar em contato comigo e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas olha, valorize a sua linha ascendente, né? Um dos grandes pilares que o multinível tem, que eu aprendi há muitos anos, é você edificar as pessoas. Às vezes, a gente quer edificar só a nossa linha descendente e a gente esquece de edificar a linha ascendente. Gente, honrar pai e mãe é bíblico. Né? Não é só o pai e a mãe que você nasceu, mas quem é teu pai e tua mãe na Doterra? Quem é a pessoa que te trouxe esse negócio, né? Que te deu essa oportunidade? Aí você pode falar comigo assim, mas a pessoa só me colocou, nunca fez nada por mim, mas ele deu a vida para você na Doterra. Então valoriza, né? Vai acima e vai buscando os teus upliners, né? Para que eles possam ajudar vocês no que vocês precisarem. Mas qualquer dúvida, ó, entra em contato comigo, vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá bom?